Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido irmão e irmã, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Mais uma vez, nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no magistério e na tradição, tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Estamos na nossa oração da manhã, a nossa consagração, através da oração do Ângelus, iluminados pela Palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, e sempre contando com a intercessão da Santíssima Virgem Maria, nós buscamos oferecer um pouquinho mais das nossas vidas, do nosso ser, do nosso dia, daquilo que somos e temos a nosso Senhor Jesus Cristo, para que, consagrados a nosso Senhor, não só caminhemos os seus caminhos, mas estejamos de fato unidos a nosso Senhor em uma perfeita e verdadeira comunhão. É isso que nós desejamos. Desejamos o céu, desejamos a união perfeita com nosso Senhor. E é sobre isso que nós iremos refletir na nossa oração da manhã de hoje. São João Evangelista, lá na sua primeira carta, ele diz o seguinte, 1 João 2,5, 1 João capítulo 2, versículo 5. Mas o que guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus é perfeito. Nisto reconhecemos que estamos nele. Vamos destrinchar esse versículo aqui, irmãos. Quem guarda a palavra, nós já sabemos disso, guarda o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Verbo, Jesus Cristo é a palavra pronunciada pelo Pai. A única palavra pronunciada pelo Pai é seu Filho, é nosso Senhor Jesus Cristo, é o Verbo que se encarnou e habitou entre nós. Dessa maneira, irmãos, guardar a palavra de Deus é o mesmo que ter Jesus dentro de nós. Guardar a palavra é guardar o Verbo, guardar a palavra é guardar Jesus Cristo. Eu serei repetitivo, principalmente a você que já nos acompanha aqui no canal. Sabe que constantemente nós refletimos sobre isso e você já entende isso, você já conhece essa realidade. Acolher Jesus no coração, acolher Jesus na casa interior, é trazer para dentro de si a própria palavra, a própria verdade, mas mais do que isso, como diz São João aqui nessa palavra, trazer Jesus, acolher Jesus no coração é trazer para dentro de si o próprio amor.
quanto mais nós temos Jesus em nós, mais nós nos parecemos com Ele. Quanto mais nós temos Jesus dentro de nós, mais nós somos dele e mais completo, mais perfeito é o seu amor em nós. Por isso o versículo que nós iniciamos aqui a nossa meditação nos diz isso. Por isso que São João Evangelista diz lá na sua primeira carta que o que guarda a sua palavra, o que guarda a palavra de Deus, nesse verdadeiramente o amor de Deus é perfeito. Peço perdão por estar sendo repetitivo, mas é uma verdade tão rica e que dessa verdade depende a nossa salvação e a nossa santificação, que vale a pena nós meditarmos ela constantemente para que cada dia mais, pela palavra de Deus, nós sejamos formados no mesmo amor, no amor de Deus. Então, irmãos, ter esse amor de Deus em nós, ter o próprio Jesus dentro de nós, no nosso interior, nos ensina também algumas outras coisas. Nos revela algumas verdades de fé. Então nós não iremos parar nisso que nós já sabemos, que se temos Jesus, temos a verdade, se temos Jesus, temos o Verbo, temos a palavra, se temos Jesus, temos o amor. Iremos um pouco mais além. Iremos àquilo que essa palavra nos ensina, àquilo que essa verdade nos ensina. Primeiro, quando nós abrimos o coração à palavra de Deus, essa abertura não é uma ação unilateral. Ou seja, não é somente nós que estamos abrindo o coração. A começar que, sem a ação do Espírito Santo, nem mesmo essa abertura é possível. Nós não conseguimos abrir o coração, nós não conseguimos nos render ao Senhor sem a ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito quem nos convence e nos move. É o Espírito que vem sobre nós e nos dá força, conforme está lá no Atos dos Apóstolos. Além do que, claro, é o Espírito Santo quem nos convence das verdades eternas. É o Espírito Santo quem nos faz viver Jesus Cristo. Então, o próprio ato, a própria atitude de abertura do coração, ela não depende somente de nós. Ela já é uma ação que é realizada em nós pelo Espírito Santo. Então nós não a realizamos sozinhos. Claro, depende do nosso querer, da nossa vontade. Nós somos livres, mas é o Espírito Santo quem age em nós para que nós, convencidos dessa verdade, convencidos do amor de Deus, recebendo o próprio amor de Deus, nos abramos. Abramos os nossos corações ao mesmo amor, a Jesus Cristo, a verdade. Então não é uma relação unilateral. E ela também não é unilateral, ela não é só da nossa parte, porque o encontro com Jesus Cristo é verdadeiramente uma comunhão. É uma comunhão. É redundante, mas é um encontro. É de fato um encontro entre dois amantes. Entre Jesus Cristo que nos ama e nós que desejamos amar Jesus Cristo, nós que buscamos amar Jesus Cristo. Daí que, como nós refletimos no dia de ontem, quando nós nos damos a Jesus Cristo, quando nós ouvimos a sua palavra e quando nós nos rendemos à sua vontade, além de recebê-la em nós, além de abrirmos os nossos corações ao próprio Jesus Cristo que vem adentrar em nós, que vem morar em nós, além de ganhar o seu amor, de ganhar a plenitude do seu amor, nós também somos inseridos no seu sagrado coração. Nós estamos, então, em Deus. Vocês entendem? O nosso encontro com Jesus Cristo faz com que Jesus Cristo esteja em nós e nós estejamos em Jesus Cristo. Deus esteja em nós e nós estejamos em Deus. É uma comunhão. É uma comum união. É a nossa união com Deus. Não à toa, o próprio Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de São João: quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. Ou seja, quem guarda a palavra ama o Senhor. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará. E a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Vocês entenderam? Quando nós amamos o Senhor, nós sabemos que o Senhor nos ama. É porque Ele nos amou primeiro que nós podemos amá-lo. Se nós o amamos, nós guardamos a sua palavra. Se guardamos a sua palavra, nós moramos em Deus e Deus mora em nós. Eis então a íntima relação que é
que nós temos aqui, que nós percebemos, que é viver a palavra de Deus, que é receber Jesus no íntimo, que é amá-lo, que é ser amado e é estar nele. Talvez assim, por essa relação que é complexa, né? São muitas coisas, mas talvez assim nós consigamos entender o que é de fato a comunhão. O que é de fato viver em Jesus Cristo e por que viver em Jesus Cristo pede de nós ouvir a sua palavra, viver a sua palavra, obedecer à sua vontade, viver no amor, ser aperfeiçoado pelo amor, mas sobretudo ser amado por Deus. É porque quando nós amamos a Deus, nós sabemos que Ele nos ama e Ele nos amou primeiro e Ele está em nós e nós estamos nele. É a perfeita comunhão. É a perfeita comunhão. E aí nós podemos ir um pouquinho mais além. Hoje nós vamos um pouquinho mais além nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões, claro, sempre contando com o auxílio do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Nós podemos concluir o seguinte, irmãos, que se somos realmente templos do Senhor, porque veja, Deus habita em nós, não é isso que nós acabamos de chegar à conclusão, iluminados pela palavra de Deus, por aquilo que São João escreveu na sua carta, por aquilo que Jesus Cristo disse e que está relatado nos evangelhos, nós somos templos de Deus. Somos santuários do Senhor. Se vivemos no Senhor, o Senhor vive em nós, então nós somos os seus santuários, somos templos do Espírito Santo. Deus habita em mim e Deus habita em você, meu irmão, minha irmã. E tanto mais habitará, tanto mais Ele fará morada em mim e em você, à medida em que nós o deixarmos realizar uma obra de alargamento dos nossos corações, com seu amor infinito. Quanto mais nós recebermos Jesus em nós, quanto mais nós recebermos o amor de Deus em nós, mais os nossos corações serão laceados, mais os nossos corações serão alargados para ganhar, para se fazer morada do amor de Deus. Vocês entendem? Então, quanto mais nós recebemos Deus, mais Deus habita em nós. Isso, da mesma forma que nós entendemos ontem que o amor de Deus é infinito, que o amor de Deus sempre nos encherá e que nós devemos sempre buscar o amor de Deus porque somos servos inúteis, da mesma forma, nós devemos sempre deixar que Ele abra os nossos corações, que Ele faça com que os nossos corações sejam maiores, que Ele faça com que os nossos interiores, com que os nossos santuários sejam maiores, cresçam, para que Ele viva mais em nós, para que Ele seja mais em nós. Agora, como que nós fazemos isso? Como que nós então abrimos o coração? Como que nós deixamos que Deus adentre em nós? Como que nós deixamos que Deus faça com que os nossos corações cresçam? Nós fazemos isso pela oração, pela vida de oração, pela vida interior. Tem uma autora russa que ela escreveu alguns livros sobre o deserto, sobre os retiros espirituais, sobre a vida dos grandes eremitas russos, né? E ela tem um livro que chama Deserto Vivo. E nesse livro ela diz o seguinte: a oração é uma fonte dentro de nós, fonte de vida e, como tal, parte íntima de nossa existência. Veja, nós estamos falando do nosso mundo interior, não é verdade? Estamos falando que somos templos do Senhor, que somos santuários de Deus. E baseado nisso que essa autora disse, essa autora escreveu, de que a oração é uma fonte de dentro de nós, de que ela é fonte de vida e ela vem de dentro. Por isso, meus amados irmãos, a verdadeira oração, ela parte do íntimo. A verdadeira oração vem de dentro também. Então, partindo de dentro, do nosso interior, do profundo dos nossos corações, ela sobe como um incenso ao céu. Ela sobe como um incenso à presença de Deus e Deus acolhe as nossas orações. Mas ao mesmo tempo que a oração é algo que vem de dentro e sobe ao céu, ela é também um convite de dentro para dentro. Mas como assim um convite de dentro para dentro? Veja, nós não concluímos que somos templos do Espírito Santo, templos de Deus, então Deus habita em nós e as nossas orações saem de dentro e vão para Deus? Então as nossas orações, elas saindo de dentro, ela nos convida a que nós façamos um caminho de interioridade para nos encontrarmos com o Senhor
também dentro de nós. A oração, então, é um convite de dentro para dentro. É por isso que nós conseguimos, talvez, entender um pouco mais daquilo que Santo Agostinho rezou, daquilo que Santo Agostinho relatou ali no seu livro das Confissões, logo no comecinho. Santo Agostinho diz, aquelas frases tão conhecidas e tão bonitas. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Olha só, durante 30 anos Santo Agostinho procurou a Deus e ele, sem encontrar ainda Deus, ele entendia que algo dentro dele o movia, algo dentro dele falava, que havia algo dentro dele que ele não entendia muito bem. E aí continua Santo Agostinho. Mas durante esse tempo, algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, que buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Como que Santo Agostinho então conheceu a Deus? Como que Deus se deixou conhecer por Santo Agostinho? Ele mesmo nos diz aqui: entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Olha só, Santo Agostinho se encontrou com Deus dentro do seu coração. E aí ele diz naquela frase famosa: tu estavas dentro de mim e eu fora. Mas tu me chamaste, clamaste por mim, e teu grito rompeu minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo. É por isso que Santo Agostinho disse que o Senhor estava dentro de mim e eu estava fora, e eu te buscava fora, e fora de mim eu não conseguia te encontrar, porque o Senhor vivia no meu íntimo. Mas dentro do meu íntimo, de dentro de mim, o Senhor clamava por mim, o Senhor gritava o meu nome. E aí nós conseguimos, mais uma vez, também dar ainda mais um passo. Conseguimos entender que a necessidade de todo homem, a necessidade de todo ser humano é essa: a de se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor, com a verdade, com a felicidade dentro de si mesmo. Ele está no meio de nós. Ele está dentro de nós. Somos seus templos, amados. E a oração é o nosso caminho. É o caminho que nós fazemos, dando a mão para o Espírito Santo, dando a mão para o Senhor, para caminhar para dentro de nós mesmos e lá vivermos uma íntima união, uma perfeita comunhão com o nosso Senhor. Só que aí vem para nós, nesse dia em que a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de Latrão. O que é essa festa? A Basílica de Latrão, ela surgiu ali no século IV e ela é do lado do Palácio de Latrão. O Palácio de Latrão foi por um bom tempo a moradia do Papa. Então é lá em Roma, a Basílica de Latrão. Então a Basílica de Latrão é a primeira catedral de Roma, a primeira catedral do Papa. E hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de Latrão. E nesse dia em que nós somos chamados, provocados a refletir sobre nós sermos os templos do Senhor, sobre nos encontrarmos com Jesus Cristo dentro de nós, parece que nós estamos falando de duas coisas diferentes. Um templo físico, uma igreja física, o templo em que nós nos encontramos para rezar, e o quarto interior, o templo de nós mesmos. E aí nós podemos até fazer uma pergunta com base naquilo que nós já refletimos até aqui. Será que basta eu me trancar no meu quarto e adorar a Deus em espírito e em verdade? Não basta, irmãos. Claro que nós devemos fazer isso. Mas uma coisa talvez dependa da outra. Ou melhor, uma coisa não pode ser separada da outra. É preciso entender, na nossa adoração, na nossa oração pessoal, ali está o nosso encontro com Cristo. Nós chegamos ao encontro com Cristo através das nossas orações. Só que, amados, Deus quer mais. O Senhor quer mais de nós e Ele quer mais para nós. Respondendo a uma pergunta mais ou menos parecida a essa que nós fizemos aqui, o Frei Raniero nos explica um pouco sobre essa dúvida, sobre essa aparente dicotomia, sobre esse aparente paradoxo. Frei Raniero diz o seguinte: Jesus Cristo não veio à Terra para contrair pequenos contratos bilaterais
entre ele e cada pessoa. Veio ao invés para formar para si um povo, uma comunidade em comunhão recíproca, além da comunhão com ele. Esta morada de Deus com seu povo tem também um nome que é muito preciso. Chama-se a Igreja. Então veja, claro, Jesus Cristo quer estabelecer um encontro pessoal com cada um de nós. Jesus Cristo quer habitar dentro de cada pessoa, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer que nós nos unamos a Ele. Ele quer que cada um de nós, estando unido a Ele, estejamos também unidos entre nós mesmos. Ele quer que nós sejamos formados em um povo. Ele quer que nós sejamos uma família, a família de Deus, a família do Senhor. Ele quer que nós sejamos igreja. Esta morada de Deus com seu povo também tem um nome preciso. Chama-se a Igreja. Nisto, irmãos, nós precisamos compreender, nós precisamos assimilar o que Jesus Cristo disse no Evangelho de hoje, no Evangelho que a Igreja coloca na liturgia da festa, da celebração, da dedicação da Basílica de Latrão. É aquele Evangelho onde Jesus Cristo expulsa os vendilhões do templo, expulsa aqueles que estavam fazendo comércio, aqueles que estavam profanando a casa de Deus. E nesse Evangelho, Jesus Cristo disse: tirai isto daqui, não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Ele faz isso com um chicote na mão, expulsando os vendilhões do templo. E aqui nós, com base em toda a nossa reflexão de hoje, nesta manhã, precisamos entender essa tripla dimensão, se assim nós podemos colocar. Primeiro, a das nossas igrejas, dos nossos templos. Jesus Cristo fala claramente que nós devemos respeitar os templos sagrados. Jesus fala claramente que nós não podemos ser corruptos, nós não podemos ser desrespeitosos, nós não podemos ser perversos em nossas igrejas, em nossos templos. É preciso que nós respeitemos os lugares sagrados. Por quê? Porque lá Deus está. Deus está lá. É a casa do Pai. Tanto que nas nossas igrejas nós temos os sacrários, temos o altar, temos a palavra de Deus, temos Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Então é preciso respeitar os templos sagrados. E não só isso, nós precisamos frequentá-los. Porque é lá que acontece o santo sacrifício da missa, é lá que nós fazemos adoração ao Santíssimo, é lá que nós nos reunimos como um só povo, como uma só assembleia, em torno de um só Deus, que é nosso Senhor. Então respeitemos os templos sagrados. É a igreja, é o templo. Da mesma forma, nós precisamos cuidar das nossas relações com os nossos irmãos em Cristo. Nós formamos a igreja. Então aqui já não estamos somente na dimensão física, estrutural da igreja enquanto templo, mas sim da igreja, o corpo místico de Cristo. Nós somos membros de um mesmo corpo, então não podemos também profanar as nossas relações com os nossos irmãos. E por fim, a dimensão da igreja, do templo interior que nós somos para o Espírito Santo. Nós precisamos também cuidar do templo, dos templos dos nossos corações, dos santuários de Deus que somos nós. Irmãos, nós não podemos vender os nossos corpos, nós não podemos vender as nossas almas, porque nós somos lugares de oração, nós somos também lugares de encontro pessoal com Deus. Vocês percebem como é que uma coisa está ligada à outra? A nossa relação pessoal com Deus dentro de nós, a nossa relação com os irmãos que nos faz ser unidos a Jesus Cristo, e o nosso encontro com Deus nas nossas igrejas, nos nossos templos, nos nossos cultos, nos nossos momentos de oração comunitária, na onde nós celebramos de fato os sacramentos, na onde nós vivemos os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja enquanto templos de pedra, a igreja enquanto organismo vivo, enquanto corpo místico de Cristo, e os santuários particulares, os santuários interiores que nós somos para nosso Senhor. Tudo isso só pode ser bem vivido se houver a oração, se houver o amor de Deus, se houver Jesus Cristo dentro de nós, dentro dos templos, dentro das nossas relações e dentro dos nossos corações.
Por isso eu termino com mais um dito, com mais um escrito dessa autora russa chamada Catarina. Ela diz o seguinte: oração é isso, amigos. Se vocês amam a Deus, então será impossível separar da oração até sua própria respiração. A oração é simplesmente união com Deus. Nos nossos templos, nas nossas igrejas, nós procuramos nos unir a Deus. Nas nossas relações com os nossos irmãos, o marido com a esposa, os pais com os filhos, os amigos, os irmãos de comunidade, nós também buscamos juntos nos unir a Deus. E dentro de nós, dentro dos nossos corações, nós procuramos a nossa união pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez nós entendemos, a Santíssima Virgem Maria viveu isso perfeitamente. Ela teve Jesus dentro de si, no seu ventre. Depois que Jesus veio ao mundo, depois que Jesus sofreu, morreu, ressuscitou, a Virgem Maria continuou sendo igreja, vivendo ali em comunhão com os apóstolos, com a igreja primitiva. E a Santíssima Virgem Maria também frequentou ali o cenáculo, também participou da Santa Missa, também participou da ceia com os apóstolos e comungou Jesus Cristo, comungou a palavra. Então a Virgem Maria, mais uma vez, é a nossa mestra, é o nosso exemplo. Que ela nos ajude a que hoje possamos nos unir a Jesus Cristo, dentro de nós, com os nossos irmãos e, se possível, participando da Santa Missa, fazendo adoração, indo às nossas igrejas para as nossas orações. Que a oração seja presente nas nossas vidas e nos entregue, nos forneça ou nos dê um bom caminho para que sejamos unidos a Jesus Cristo. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amado irmão, amada irmã, obrigado por rezar conosco aqui na nossa pequena comunidade virtual que é o Reflexos Católicos. Deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas rezem conosco aqui no Reflexos Católicos. Eu espero por você ao longo do dia. Até lá, se Deus quiser.